Muito bem, meu irmão, amigo que está nos acompanhando aqui através destes vídeos, nós gostaríamos de pedir a você que, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube para que você possa continuar recebendo todos os nossos vídeos. Nós te agradecemos pela audiência e desejamos que isto esteja sendo uma bênção, uma ajuda para a sua alma. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre o Apocalipse que foi pregado e revelado pelo profeta William Branham. Eu gostaria de, neste momento, recapitular com você o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Nós vimos que Apocalipse é um livro de revelações, que estas revelações são profecias e que estas revelações foram dadas a João na ilha de Patmos, quando ele estava ali como um prisioneiro levado para dentro do mar Egeu, 48 quilômetros, e estava ali ausente da igreja, da família, dos irmãos, e a ele foi dada esta série de visões. E nós vimos que estas visões foram produzidas através de um anjo. Deus enviou um anjo para guiar a João numa viagem visionária que seria mostrada a ele as coisas que deveriam acontecer. Deveriam acontecer no período em que é chamado o tempo dos gentios, ou a plenitude dos gentios. Deveria acontecer quando terminasse o tempo, a plenitude dos gentios, e acontecesse o arrebatamento. Deveriam acontecer as coisas após o arrebatamento, a grande tribulação, depois a instauração do milênio, depois a soltura de Satanás, o julgamento final e, por fim, cada um tomando o seu destino. O diabo e seus seguidores indo para o lago de fogo e a noiva entrando para a eternidade com o noivo. Então, estas coisas nós vimos que foram mostradas a João e estas coisas estão em curso neste exato momento. Vimos depois que João se identificou como um irmão de tribulações, mas também herdeiro do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos que João fora arrebatado em espírito e que o dia do Senhor não se tratava de um sábado ou de um domingo, mas que era o cumprimento da palavra de Jesus: se eu quero que este fique até que eu venha, o que importa a ti? E ali estava ele para ver o dia da vinda do Senhor. Ele é levado para ver o dia da vinda do Senhor, que é o dia em que repousa todas as promessas de Deus para aqueles que se aprontaram para este evento. Então, essas informações nós já passamos. Depois nós vimos que quando João é levantado e vê o dia do Senhor, ele vê 7 castiçais de ouro e vê que havia um semelhante ao Filho do Homem, caminhando entre aqueles 7 castiçais de ouro e tendo em sua mão 7 estrelas. Nós olhamos aqui, sabemos perfeitamente que este anjo que estava conduzindo a João não era um anjo celeste, era um homem, era um profeta. Vimos isto nas Escrituras, já ouvimos da boca do profeta William Branham que não sabemos qual dos profetas era, portanto, não aceite nenhuma interpretação dizendo que era A ou B. O profeta William Branham nos ensinou e pediu para que falássemos apenas o que ele falou. Então, nós vimos que a deidade de Jesus Cristo é mostrada ali, ele com sua cabeleira branca, representando sua maturidade para o julgamento, seus olhos como chama de fogo, uma espada, que é a palavra saindo da sua boca, e seus pés prontos para pisar o falso profeta, o anticristo e a besta.
Nós olhamos estas coisas aqui que estavam no capítulo 1. Depois, no final, no último verso do capítulo 1 do livro do Apocalipse, nós encontramos que o mistério das 7 estrelas eram 7 anjos e o mistério dos 7 castiçais eram 7 igrejas. 7 anjos seriam 7 homens, 7 mensageiros. Nós vimos também que a palavra anjo, malek, no hebraico, quer dizer indo e voltando. É aquele que vem com uma mensagem e leva a mensagem. Por isto, um homem, um mensageiro, um sacerdote é chamado de anjo. Por quê? Porque ele vai à presença de Deus, recebe de Deus e vem e traz ao povo. Ele é um serviçal a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aqui no capítulo 2, nós vamos encontrar, no primeiro verso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ora, se nós temos 7 igrejas que foram nomeadas no capítulo 1, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas foram escolhidas. Eu sei que você sabe o que é escolhido, mas quando eu falo em escolher, eu sempre dou uma ilustração simples. Você vai a um mercado, a uma feira, você tem uma banca de tomates, você pega ali, tem tomates verdes, tem tomates bem maduros, você pega, diz, esse está mole, esse está verde, este eu não gosto, mas você escolhe aqueles que você vai levar. Haviam muitas igrejas, igreja da Galácia, igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja da Bereia, a igreja que estava em Jerusalém, a igreja que nasceu na Espanha, enfim. Você tem muitas igrejas, mas o Espírito resolve escolher 7 igrejas que estavam na Ásia. Isto porque essas igrejas certamente preenchiam um propósito de Deus para acontecimentos mundiais que teria a igreja de sobreviver ou de experimentar durante a sua trajetória, desde que a igreja nasce, no dia de Pentecostes, até o dia em que ela é tomada para a glória. Estas 7 igrejas são escolhidas porque elas possuíam estas características. E quando nós encontramos que há 7 igrejas, há também 7 anjos. Estes anjos são mensageiros, são aqueles que deveriam receber de Deus e trazer para o povo o conselho de Deus, o aviso de Deus, a mensagem de Deus, para que o povo pudesse então se preparar. Paulo, sem dúvida alguma, é o anjo destinado à primeira era da igreja, que tem um período de duração do ano 53 ao ano 170. Paulo é aqui o modelo estabelecido para todos os mensageiros das eras subsequentes. Ou seja, foi em Paulo que Deus colocou o padrão para que todos pudessem, dali então, nortear o caminho para a eternidade. Tanto era a sua convicção que Paulo disse: se alguém se considerar profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Da mesma maneira que Deus deu 10 mandamentos a Moisés, Deus veio através de Paulo e dá mandamentos pelo Espírito Santo. E Paulo, então, estabelece o padrão para as igrejas subsequentes. No próximo bloco,
No próximo vídeo, nós vamos entrar no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude.